Eu estava essa semana conversando com a nossa irmã Andréa, e ela não mentia para mim, ela falava a verdade. Quando um irmão fala a verdade, ele faz nós crescermos espiritualmente. Porque o sábio ele aprende com a repreensão. Muitos censuram, mas aqueles que acatam, o Senhor o eleva a um patamar, a um galardão e o abençoa. Porque o irmão, muitas das vezes, ele é a candeia para o nosso caminhar. Muitas das vezes, espiritualmente, nós estamos cegos. Mas aquele irmão que caminha conosco, por isso o Senhor diz na sua palavra que o cordão de duas dobras não se torna, é melhor dois do que um só, porque um está caído e o outro levanta. É a palavra de Deus que nos diz isso. Mas hoje nós não ouvimos mais a palavra na igreja do Senhor. Nós ouvimos mais o afago do... Ó irmão, se o Senhor não dizimar, se o Senhor não ofertar, o Senhor não vai te abençoar. Se o irmão chegar 100 mil centavos na igreja, ele não é irmão, ele não é abençoado, ele não é ninguém. Irmãos, a bênção do Senhor é independente de que você tenha ou não dinheiro. Independente de que você esteja numa situação financeira ou não, o Senhor te abençoa. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele disse, minha é o ouro, minha é a prata. Aleluia. Mas para nós adquirirmos isso, irmãos, é necessário estarmos com o coração contrito, com afinidade com o Senhor, buscando a Ele, porque Ele é restaurador. Mas hoje, irmãos, vivemos uma cegueira espiritual, onde muitos estão buscando o caminho de Balaão, o caminho da perdição, o caminho sem volta. Mas enquanto às vezes o pai e uma mãe caminham para a igreja, muitas das vezes, irmãos, é tido no meio da sua família como uma pedra de tropeço, mas não, irmão, você é bênção na sua casa. Você é luz na sua casa. Porque uma esposa não crente, o marido sendo crente, conquista ela pelo seu modo de agir. Da mesma forma, a esposa, o marido não sendo crente, ela consegue conquistá-lo ele pelo seu modo de agir. Como, irmão? Com sabedoria, com prudência. Por isso a palavra de Deus nos diz, pastor, sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Porque a serpente só vai multiplicar se você mexer com ela. A serpente só vai armar o bote se você for intimidar ela. Se ela está tirando o canto dela sossegada, ela não vai mexer com você. Né? Mas se na hora em que ela se sente coagida, ela vai tentar reagir. Então nós temos que ver uma coisa, uma palavra, ela veio para isso, para nos curar. A palavra de quem? A palavra da salvação. Aleluia, Jesus. Jesus indagado pelos seus discípulos, perguntaram, mestre, vieste revogar a lei? Não, irmãos. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Mas nós vivemos hoje um tempo em que o povo diz, não, nós vivemos na graça, sim, mas a graça também é lei. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, existe no Sermão do Monte, as novas 10 concordâncias do Filho para com relação à humanidade de hoje. Ou seja, o Filho nos trouxe bênção, nos trouxe, mas nos disse como é que nós alcançaríamos essa salvação. Nos disse como era que nós chegaríamos lá. Ou seja, existe outro caminho? Não. O caminho é Cristo. Agora nós temos que saber trilhar. Porque Ele é como um pai. Quando um filho obedece, nós sentimos prazer em honrar aquele filho. Mas quando o filho desobedece, aí o pai chama os eixos. Assim é o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Às vezes nós estamos passando por momentos, irmãos, cruciais, aí queremos condenar e culpar Deus. Não, irmãos. Deus não tem culpa dos nossos desafios. Deus não tem culpa das nossas falhas. Porque a própria palavra diz que se queixam das suas próprias escolhas. Muitas das vezes não procuramos a face do Senhor. Davi pecava. Se olhar, Davi era pecador igualmente a mim ou pior do que eu. Mas ele tinha um dom com ele. Quando ele voltava atrás, ele não cometia nunca mais o mesmo pecado. Mas nem mesmo assim o Senhor deixou de o corrigir. Davi, o que tu fizeste as ocultas, eu farei para que tu vejas dentro da tua própria casa. A minha mão vai estar sempre lá. Ou seja, muitas das vezes, irmão, nós estamos com a mão do Senhor, buscando nos consertar e nós não queremos um conserto.
A mão do Senhor está dizendo, não é por aí que eu quero por aqui, mas aí nós não procuramos indagar o Senhor nas madrugadas, já que eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Na madrugada, às vezes, Deus nos chama. Você tem que ter um ouvido espiritual para tentar ouvir o que Deus chama. Sabe como às vezes Ele te chama? Às vezes eu estou dormindo aí, eu escuto a voz de um meu pai que faleceu há muitos anos. Quando não é meu pai, é um vizinho. Misericórdia, vou orar por aquele vizinho, vou orar por aquela pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo. Tá? E uma certa vez eu orando por um vizinho meu, o vizinho da minha mãe, lá na menina, e minha mãe disse, ó meu filho, invadiram a casa do homem e mataram o homem, porque certamente tem alguém orando por ele. Eu disse, mas eu estava orando, eu não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, Deus, numa oração sua, intercede por um filho, intercede por um pai, intercede por um irmão, intercede por um estranho, intercede porque o Senhor disse que a oração é intercessora. Aleluia, Jesus. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Por isso eu tenho confiado. Quando eu sempre converso com o amado pastor aqui, eu apresento a minha causa, porque muitas das vezes o Senhor disse, como chegou certa vez, Samuel começou a orar e o Senhor disse, ó Samuel, não ora porque isso aí eu rejeitei. E a gente tem que ter sabedoria de Deus para saber por quem está orando. Porque muitas das vezes o Senhor tem rejeitado, ou o Senhor está tratando com aquele ali e nós estamos querendo da maneira da gente, e a maneira da gente às vezes não é a maneira de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós temos que ter sabedoria. Por quê? Porque Deus, Ele faz conforme a sua vontade e Ele quer o melhor para cada um de nós. Às vezes nós estamos passando por um estreito, por um rio caudaloso, onde nós tentamos, vamos assim, como dizer em outras palavras, se afogando, mas o Senhor está com a mão para nos ajudar e a gente não quer a mão do Senhor, a gente quer a nossa própria força. Então o Senhor diz na sua palavra o quê? Maldito o homem que faz do seu próprio braço a sua força. Ou seja, irmão, não é com o seu braço, é com o braço do Senhor que você vence a luta. Amém, irmão? Eu agradeço a minha rica oportunidade, que o Senhor abençoe a todos vocês certo? Ricamente. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Jesus. Amados irmãos, o presbítero falando isso, eu lembro uma vez, estava lá no meu trabalho, no meu salão, e aí eu comecei a ter uma amizade com um pastor. E ali ele sempre ia lá, conversava comigo, conversava com ele. E ele começou a pedir oração por algo. Começou a pedir oração por algo. Para mim orar por ele. Conversava sempre comigo. Aí eu disse, tá certo. Aí começou a conversar algo do que ele estava pedindo oração. Eu disse, tá certo, irmão, vou orar sim. Vou orar sim pela vida do irmão. Glória a Deus. E aí, uma certa vez, eu estava na igreja e ali Deus usa o pastor na divina revelação e disse assim, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela uma pessoa e eu vou entregar direto, que era para mim. Disse assim, não bote a mão aonde eu não mandei, porque dele quem vai cuidar sou eu. Amém, igreja? É bem verdade. Às vezes a gente pede oração, mas às vezes tem algo errado daquela pessoa. E quem está tratando é Deus. Glória a Deus. E este cara que pediu orações, pastor, ele estava completamente, uma vida completamente errada, tal com a outra pessoa. E ainda pedindo oração. E Deus chegou e disse, não ore por ele, porque dele eu estou cuidando. Aí isto eu não esqueço nunca, irmão. Amém? E depois esse cara, esse pastor, sumiu de Macaíba. Amém, igreja? Pois temos que ter muito cuidado mesmo. Louvado seja Deus. Principalmente com pessoas, né? Com líderes, né? Líderes de igreja. Às vezes, né? A gente conhece a vida dele, como é que está. Quero dar oportunidade, vamos orar pelos dizimistas ofertantes. Eu quero chamar a irmã Piedade para passar com a salva. E a missionária está com a oportunidade para entoar o louvor de adoração ao nosso Deus.
Glória a Jesus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o dízimo, você que trouxe a fé. Louvado seja Deus. Levante para o alto. Você que não trouxe também, não se preocupe. Levanta sua mão também para o alto. E vamos orar a Deus. Glória a Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te apresentar os dizimistas, ofertantes, aquele Pai que também não pode ofertar hoje, mas a pessoa também, meu Deus, vem colocando por terra todo o mal, meu Deus, repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus, todo mal. Amém? Glória a Deus. E a missionária vai entoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja do Senhor, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, eu irei adorar o Senhor com louvor. Tem que passar provação. Deus provou seu servo Jó e também prova o irmão. Ainda que te falte a roupa, ou mesmo que te falte o pão, é Deus que está te provando. Passe pela prova, irmão. Irmão, passe pela prova. Irmão, passe pela prova. Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consolar. Irmão, passe pela prova. Irmão, passe pela prova. Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmão, eu vejo em teu rosto um semblante de sofrer, mas se queres ter vitória, não venha desfalecer. Não temas, Deus está contigo, fica orando sem cessar, que Deus te dará a vitória para as provas passar. Irmão, passe pela prova. Irmão, passe pela prova. Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola. Irmão, passe pela prova. Irmão, passe pela prova. Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola. Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola. Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Queria adorar o seu bom mais lindo. Deus tinha mesmo com oração, irmãos. Eu quero ele como oração, aleluia. Aquilo que nós devemos falar sempre ao Senhor, aleluia. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar, muitas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei e tu sabe, Senhor, não consigo te glorificar.
me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força, com a mão bem pura, as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força, com a mão bem pura, as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Como é maravilhoso saber que há um Deus que nos perdoa todos os dias, irmãos. Porque somos tão falhos, tão pecadores. Mas sabemos que Ele é um Deus maravilhoso, bondoso, que todos os dias está pronto para nos perdoar. Mas também Ele está pronto para que a gente venha, não está somente só pecando e pedindo perdão, mas que a gente venha se consertar verdadeiramente. Porque cada dia que Ele nos concede, que Ele nos permite, é uma chance para mudar. Amém? E eu agradeço aí por a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus vai continuar falando com a igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero chamar nosso irmão Tiago, que vai ser a boca do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com toda a igreja. Vai continuar falando, mas agora com a poderosa palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Vamos orar, igreja, pelo nome de Deus. Só o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eis aqui o teu filho que vai trazer a palavra. Usa ele, Espírito Santo. Fala conosco através da tua poderosa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a Maria com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para nós ler a palavra do Senhor. Que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 5. Versículo 25. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e versículo 25. Tem um título: A cura de uma mulher enferma.
Em outras passagens da mulher do fluxo de sangue. Aleluia, Jesus. Todos acharam a palavra do Senhor? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Versículo 26. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo quanto tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Vamos levantar tudo para o céu e vamos orar pela palavra. Deus amado, Deus querido, quero te apresentar esta palavra, meu Pai. Senhor, desde já te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Me ouça, Senhor, pela tua misericórdia. Fala com a tua igreja esta noite através da tua poderosa palavra, Senhor. É isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar para suas mãos e bater uma salva de palmas para o Senhor e Salvador Jesus. Meus amados irmãos, a Bíblia, aqui no Evangelho de Marcos, vai nos falar desta mulher que tinha um fluxo de sangue, onde lemos no versículo 25, que a Bíblia diz que estava ali a certa mulher que havia 12 anos, que estava sofrendo desta hemorragia. A Bíblia vai dizer que ela estava gastando tudo quanto tinha com os médicos, Glória a Deus. mas a situação dela não melhorava, piorava, igreja. Não achava solução com os médicos, aonde a Bíblia nos diz, ela estava gastando, ia para os médicos, o médico não achava solução para ela, e isso ela só indo de mal a pior. Louvado seja Deus. No versículo 26, e ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo quanto tinha, melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Esta mulher que estava indo de mal a pior, esta mulher do fluxo de sangue, aonde ela estava gastando tudo com os médicos, gastando o que tinha, não melhorava, só ia de mal a pior. Ela ouviu falar da fama de Jesus Cristo. Irmão Tiago, que fama era esta de Jesus Cristo? Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que por onde Jesus ele passava, acontecia milagres, curas divinas, prodígios e sinais. A Bíblia diz que Jesus Cristo, onde ele entrava, a Bíblia vai dizer que ele entrava nas sinagogas, nas aldeias, milagres aconteciam. Quem estava enfermo era curado. Quem era paralítico, ele fazia um milagre. Ou seja, aquele que era paralítico agora estava andando. Aquele que era cego agora ele está vendo. Esta era a fama de Jesus Cristo por onde ele passava. A Bíblia também vai nos dizer no Evangelho de Mateus que Jesus Cristo ele disse: é-me dado, ele falou para o discípulo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Bate palmas para o Senhor Jesus Cristo. E ela ouviu falar, ela ouviu a fama de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela veio por detrás da multidão.
e o tocou na capa de Jesus Cristo. Em outras traduções vai dizer orla. Ela toca em Jesus Cristo. No versículo 28 a Bíblia vai dizer: porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha o que esta mulher disse. Ou seja, em outras traduções a Bíblia vai dizer: se eu somente tocar na sua veste, eu sararei. Esta mulher, irmão, ela teve fé, mas para ela tocar em Jesus Cristo, ela teve que romper a multidão, ela teve que enfrentar a multidão. Eu quero te dizer esta noite: toca como esta mulher tocou em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela teve fé, a fé dela foi tão grande que ela rompeu a multidão e tocou em Jesus Cristo. Esta mulher estava perdendo sangue, esta mulher estava, louvado seja Deus, esse sangue não parava, não estancava, igreja. Ela estava perdendo sangue. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos que a solução para a vida desta mulher não foi os médicos, não foi os médicos, eram vários médicos, mas a solução para a vida dela foi Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Pode exaltar e glorificar o santo nome dele. A Bíblia diz que esta mulher enfrentou a multidão e tocou na vestimenta de Jesus Cristo. No versículo 29, a Bíblia vai dizer: logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo, sentiu que estava curada daquele mal. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer pelos olhos da fé, nesta noite, toca em Jesus Cristo esta noite, tu vai ver o milagre acontecendo. Olha a situação desta mulher, o fruto de sangue, nada, os médicos não traziam a solução, mas a solução para a vida dela foi Jesus Cristo de Nazaré. Ela rompeu a multidão, ou seja, ela olhou para si mesma e disse: se eu tocar, eu sararei, se eu tocar na veste dele eu vou ser curada. Louvado seja Deus. Versículo 30. E Jesus reconhecendo o perdão, imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? A Bíblia vai dizer que a partir do momento que ela toca, igreja, automaticamente esta mulher ficou sã, esta mulher ficou curada. A partir do momento que ela toca, o milagre acontece. Aleluia. Você crê que Ele opera milagre? Você crê que Jesus, louvado seja Deus, Ele opera milagres e sinais e prodígios e maravilhas. Esta mulher, irmão, ela estava sofrendo. Esta mulher estava indo de mal a pior. Não tinha solução para ela. Mas a solução para ela foi Jesus Cristo de Nazaré. Você que está me ouvindo nesta noite, através desta live, através das redes sociais, a solução para a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. 12 anos, igreja, esta mulher estava sofrendo. 12 anos, não era 12 dias, mas era 12 anos perdendo sangue. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 31, os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou. Versículo 32, ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33, então a mulher
amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos aqui nesta noite. Cada um de nós está ouvindo a palavra santa, viva e eficaz. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei a circunstância, a razão, mas eu quero te dizer esta noite que a solução para o teu problema é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que opera sinais e maravilha. A Bíblia diz que Jesus falou: as coisas são impossíveis para os homens, mas para Deus nada é impossível. Toca nesta noite pelos olhos da fé e tu vai ver o milagre acontecendo na tua vida. Como esta mulher, ela tocou e ela foi curada para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Pode adorar e glorificar o seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Deus de maravilha. Versículo 34. Então Jesus lhe disse: vai, a sua fé salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Meus amados irmãos, a partir do momento que ela toca em Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus reconheceu que saiu virtude. Ou seja, em outras traduções, a Bíblia vai nos dizer que a palavra virtude significa poder. Jesus Cristo, Ele pode fazer na tua vida, você crê? Jesus, Ele pode fazer o milagre, Ele pode fazer o mover. Para Ele fazer, louvado seja Deus, o milagre na tua vida, basta você fazer como esta mulher, crer, ter fé. Falando sobre fé, louvado seja Deus, a Bíblia também vai nos dizer que havia um homem, um centurião em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele, o seu servo, ficou moribundo, ou seja, ficou doente. E a Bíblia vai nos dizer que ele disse que ele não era digno de Jesus entrar debaixo do seu telhado. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele também reconheceu, ele disse para Jesus que não era digno de ir ter com ele. Mas sabe o que foi que ele pediu para o Senhor Jesus Cristo? Ele disse: Senhor, diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Este homem, esse centurião, igreja, não pediu que Jesus levantasse a mão, mas ele pediu que Jesus dissesse uma palavra, que o seu criado, ele ia sarar, ou seja, ele ia ficar curado. O milagre ia acontecer. Olha a fé deste centurião. A Bíblia diz que Jesus, ele se maravilhou, dizendo, ele disse que nem Israel tinha achado tanta fé como a do centurião. Falando sobre fé, louvado seja Deus, a Bíblia também diz em Salmos, Salmo 125, louvado seja os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele faz através da nossa fé, irmão. Deus, ele opera através da nossa fé. Creia nas causas impossíveis. Hoje é a quinta volta desta campanha. As causas impossíveis. Você que veio atrás do seu milagre, creia que você vai sair de posse de vitória. Esta mulher, ela foi curada. Jesus disse: louvado seja Deus. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Louvado seja o nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele tem milagre para você nesta noite, você crê? Glória a Deus. Irmãos, 12 anos não é brincadeira. 12 anos sofrendo. Mas ela achou a solução, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você esteja aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Você veio no caminho dizendo: Senhor, fala comigo. Se eu creio que o Senhor pode fazer. Olha a situação desta mulher, irmão. 12 anos, mas para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Você crê que para este Deus nada é impossível? Esta mulher, irmã, ela tocou na orla de Jesus. Glória a Deus. E ela foi curada para a honra e a glória. Preste bem atenção, outra hora ela estava sofrendo. Outra hora ela estava perdendo sangue. Muito, irmão. Não parava, não estancava. Mas ela teve o encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Deus que eu e você serve, irmão, para Ele nada é impossível. Este Deus é o Deus que cura do câncer, é o Deus que cura da AIDS. Para Ele nada é impossível. Ele é aquele que dá vida. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui esta noite pela misericórdia dEle. Olha o que Jesus Cristo fez na vida desta mulher. Restaurou a saúde desta mulher. Esta mulher ficou sã, ela ficou curada. E vejamos que Jesus disse para ela: através da sua fé, ela foi salva. Pense comigo, igreja, mas para ela alcançar o seu milagre, ela teve que romper a multidão. Porque, irmão, a Bíblia vai dizer que por onde Jesus entrava havia uma multidão. Muitos iam atrás de Jesus para ser curado de lepra, de enfermidades, de espíritos imundos. Havia sempre uma multidão com Jesus Cristo. Por isso que esta mulher rompeu a multidão e tocou na orla dele. É isso que eu quero dizer a cada um de nós. Jesus é aquele que faz, é aquele que opera. Ele pode fazer um milagre na tua vida, mas você tem que fazer como esta mulher, pelos olhos da fé, tocar nele, crer que ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Isto é uma palavra muito forte, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Me chama muita atenção esta palavra da mulher do fluxo de sangue. Aqui vai nos dizer: uma hemorragia é causada possivelmente por uma irregularidade menstrual, além de causar sofrimento físico, torna a mulher impura no ponto de vista religioso judaico. Esta mulher, irmão, quem tocasse nela ia ficar impura, impuro. Vocês estão entendendo? Jesus é aquele que quebra protocolo. Louvado seja Deus. Aleluia. Se alguém tocasse nessa mulher e ficar impuro. Vocês estão entendendo? Jesus muda completamente a vida desta mulher.
Como Jesus fez na vida desta mulher, Ele quer fazer também na tua vida. Você crê esta Glória a noite? Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Este é o Jesus que nós servimos, igreja. Ele opera, Ele faz milagre. Mas nós temos que crer pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, se você crer, Ele vai fazer o sobrenatural. Porque na vida desta mulher, Ele fez o sobrenatural. Ela foi curada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui ainda, falamos sobre fé, aonde Jesus falou para ela: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Na vida desta mulher, igreja, era o mal. Para aumentar a sua fé, a Bíblia também vai nos dizer que havia um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. E a Bíblia também vai nos dizer que a sua filha ficou doente. Deram ela como morta. Deram ela como morta. Então, Jairo vai falar com Jesus Cristo para ir até a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, chegaram para Jairo e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre. Ela morreu, ela está morta. Mas Jesus deu uma palavra de incentivo a Jairo. Qual foi a palavra, irmão Tiago, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo disse para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Ela não está morta, mas dorme. Ou seja, para você entender melhor, chegaram até Jairo e disse: Jairo, não adianta mais, não tem solução mais. Não tem mais jeito para tua filha. Mas o Senhor Jesus Cristo falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que faz, irmão. Louvado seja Deus. E Jesus vai até a casa de Jairo, ela está dormindo. Aí o Senhor e Salvador Jesus Cristo disse para Jairo, disse para a menina: levanta-te. E a menina levantou. Pode aplaudir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Vejamos que outra hora a Bíblia diz que Jairo incomoda o mestre, mas deram uma palavra de derrota para Jairo. Qual foi a palavra, irmão Tiago? Não incomoda mais. Mas Jesus disse o que para ele? Não tema, Jairo, crê somente. Aleluia. É como Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, eu vou na sua casa. Ela vai levantar da cama. Porque Jesus Cristo, irmão, Ele é a ressurreição e a vida. Sabe o que foi que Jesus falou para Marta? Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Pode aplaudir, pode exaltar este Deus, irmão. Olha, esta palavra é muito forte. Jesus falou, aleluia, aquele que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver, ou seja, ele vai voltar à vida, igreja. Glória a Deus. Este Deus é tremendo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Deus de poder. Oh, palavra tremenda, igreja. Ainda que esteja morto, ele vai viver. Ou seja ele, ou seja ela, irmão, ele vai voltar à vida.
Porque para este Deus nada é impossível. Creia no teu milagre, creia na tua vitória. Como Jesus Cristo fez na vida da mulher do fluxo de sangue, Ele quer fazer na tua vida. Como Ele fez na vida de Jário, Ele quer também fazer na tua vida. E como dos demais que acreditaram no milagre, que acreditaram na vitória. Para este Jesus, irmão, Ele faz o milagre acontecer. Nada é impossível para este Deus. Creia que Ele já fez na tua vida. Creia que você vai sair daqui de posse de vitória. Você que está assistindo aí através das redes sociais, através do canal da igreja IFJ, Jesus, Ele vai fazer na tua vida. Assim como Ele mudou a história desta mulher do fruto de sangue, Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. 12 anos para Jesus não é nada. 12 anos para Ele não é nada. Ele faz, Ele opera. Oh, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus Cristo esta noite. Pode exaltar o nome dEle. Pode glorificar Ele. Porque só Ele é digno de honra e de glória. Louvado seja Deus. Esta palavra, irmão, creio que tem edificado cada um de nós. Eu quero dizer esta noite que Jesus, Ele mudou a história desta mulher. Mudou a história da filha de Jário. A cura de uma mulher do fluxo de sangue. Creia na tua vitória, meu amado irmão, minha amada irmã. Não sei como cada um chegou aqui esta noite, mas eu creio que você vai sair de posse de vitória esta noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, desde já, agradecer a Deus por esta oportunidade. E creio que Deus tenha falado aos corações dos amados irmãos. E antes de passar para o pastor, quero fazer uma oração. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. Quem crê que Deus falou ao seu coração esta noite? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, igreja, vamos fazer uma oração. Levanta as tuas mãos para o céu. Fecha os teus olhos e ora a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, quero te apresentar, meu Pai, esta quinta volta. Causas impossíveis, Senhor. Darai de cória, alabrachura, dorou, cacai, de fone, carai. Deus amado, Deus querido, aqui está a tua igreja, ó Pai. Cada um que vem esta noite, eu creio, Pai, que vai sair de posse de vitória. Cada um que está assistindo através das redes sociais, através do canal da igreja, ó Pai. Meu Pai, o que o Senhor fez na vida desta mulher do fruto de sangue, 12 anos sofrendo com a hemorragia, mas a palavra diz que ela rompeu a multidão e dobrou na honra de Jesus Cristo de Nazaré. E a tua palavra diz que automaticamente ela foi curada. Aleluia. Ó Deus amado,
Pai, eu te apresento o seu canal de nós. Obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor tem falado aos corações. Esta palavra é humilde, meu Pai. A tua palavra é como um martelo que esmolece a penha. A tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Meu Deus, eu creio que cada um já tomou posse da sua vitória. Pelos olhos da fé, nós já contempla a vitória. Nós já contempla o milagre. Nós já contempla a bênção. Aleluia, Jesus. Alai, seu povo e reberrai. Pra cá decorria. Alabra, de calabrasco. Meu Pai, eu quero te agradecer. Derrai de cúria. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Ouve a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Ele já quer agradecer a Rick pelas oportunidades. Ele já agradece em nome do Senhor Jesus. E a igreja recebe o servo com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem ouviu Deus falar, da glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou, né? Através do seu servo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Louvado seja Deus. Uma palavra tremenda, onde Deus, Ele fala através, louvado seja Deus, com a cura naquela menina e na filha daquele homem. Amém? E a Bíblia também, amados irmãos, ela vai nos falar também que por dois motivos queriam impedir a bênção de Deus. Porque quando nós olhamos aqui, quando aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que aquele povo, Senhor, tantas pessoas que tem, e o Senhor ainda pergunta: quem vos tocou? Amém, igreja? Porque nós sabemos que muitas vezes Deus, Ele quer fazer, mas muitas vezes acontece empecilho. Aleluia. Porque também quando Jesus ele foi curar aquela menina, a Bíblia diz também que aquele povo disse: não incomode o mestre. Amém, igreja? Às vezes acontece isso, não é verdade? Deus ele quer fazer, mas muitas vezes tem um empecilho, e muitas vezes está até dentro, aleluia, do nosso trabalho, da nossa casa, dentro da igreja. Mas, aleluia, a Bíblia diz: não perando Deus, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Vamos apresentar o filho da irmã Ivanilda. Ela não pôde vir, eu acho que era quase 7 horas. Estava na UPA, né? Deu uma dor forte no filho dela, e ela foi para a UPA, socorro, e pediu oração, né? E ela ia fazer algo para a gente fazer um lanchinho hoje, né? Mas infelizmente ela não teve como chegar, né? Mas quinta-feira, em nome de Jesus, vai dar certo. Amém? Louvado seja Deus. Mas tem um lanchinho. Tem um lanchinho? Mas tem um lanchinho aí que a missionária preparou, né? Aleluia, Deus é assim, né? Glória a Deus, como não dá certo, Deus prepara outro. Apoio, vamos fazer oração. Louvado seja Deus, hoje é a quinta volta da campanha. Louvado seja Deus. A irmã Priscila ontem falou que não ia poder estar aqui hoje, pelo trabalho, que pediram para ela ficar até mais de 9 horas lá no trabalho dela. E ela não pôde estar aqui, era o filho dela e aquela sobrinha dela também. Amém, igreja do Senhor? Apoio, vamos fazer oração.
a oração. Quero agradecer a todos os irmãos. Louvado seja Deus. A Joãozinha, né? Glória a Deus, ela me viu. Hoje eu vou para a igreja com a Andréia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Quinta-feira vem ela de novo. Quinta-feira. Tá certo? Com a Andréia. Ela ri porque o senhor não sei andar sozinha. Ou é com o William ou é com ela. É. E quinta-feira vamos estar aqui. Uma Luísa, venha nas quintas também, tem sido uma bênção. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Louvado seja Deus. Glória a Jesus por todos, amados irmãos, e pelo filho da irmã Ivanilda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Nesta noite de oração, ó Pai, eu já quero te pedir, meu Pai, pela vida do filho da nossa irmã Ivanilda, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, pela vida dele ali na UPA, Senhor, vai repreendendo aquela dor, aquela, aleluia, enfermidade. Vai passando agora com, aleluia, com o teu sangue. Eu te apresento o irmão Cícero, eu apresento a sua digníssima esposa, a irmã Maria Cândido, eu apresento Letícia, apresento o esposo dela, eu apresento, aleluia, seu filhinho, eu apresento a irmã Andréia, Alisson, eu apresento seu filho, eu apresento a jovenzinha, eu apresento, Pai, o presbítero, sua casa, o irmão Aloysio, sua casa, eu apresento o irmão José, sua casa, o preleitor, o irmão Tiago. Que Deus venha usar mais e mais, meu Pai, aleluia, glória a Deus, venha usar mais e mais ele, Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu apresento piedade de Pedro, eu apresento a saúde de Pedro, eu apresento o culto de quinta-feira, eu apresento para o aniversário da igreja, que vai ser em setembro, meu Pai, aleluia. Ó Senhor, cobre cada um do teu sangue, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém, igreja? Louvado seja Deus, graças a Deus. Eu quero falar para a igreja, antes da bênção apostólica, aqui, louvado seja Deus, nós vamos fazer a camisa, viu? Do aniversário da igreja. Glória a Deus. Aumentou para R$45 a camisa, mas a mulher lá deixou pelos 32. Não foi isso, irmã Pedro? R$32, porque é para a igreja. Amém? R$32, ela está muito bonita. Aí a missionária depois vai enviar, viu, para vocês. Louvado seja Deus, aí quem se interessar, louvado seja Deus, porque a gente está em junho, mas já chega junho, né? Louvado seja Deus. E também vamos fazer a camisa da EBD, viu? Já está aqui também. Eu mesmo que crio, irmão, para a glória de Deus, só levo a arte lá para o rapaz imprimir. Já foi criada a camisa da EBD, Escola Bíblica Dominical. Quem quiser também, louvado seja Deus, louvado seja Deus, vou saber quanto é que é. Eu creio que ela vai deixar pelos 32 também, né? Louvado seja Deus, já foi feito o banner do aniversário, quer dizer, já foi criado, né? Louvado seja Deus, o banner, vou saber quanto é que é, né? Após aquele que puder ajudar, ajude esta obra, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, porque eu creio que o aniversário vai ser bênção. O ano passado foi bênção. Bastante gente, o presbítero estava aqui, não sei se o irmão José veio, não foi, irmão José? O presbítero veio, deu bastante gente aí fora, né? Deu mais de 80 pessoas. Aí, Em qual dia de setembro? Em qual dia de setembro? a gente vai falar o dia, mas eu creio que vai ser por ali já pelo finalzinho de setembro. Então, meu filho faz ano em setembro. Eu também faço dia 9 de setembro. Dia 9 Mas eu quero vai a camisa, desde já eu já quero. Glória a Deus. A camisa tá certo. Vamos mostrar linda a camisa, viu? Louvado seja Deus. Já foi criada a logo também do aniversário, né, de 7 anos. Essa logo foi de 6 anos. Já foi criada a de 7 anos também. Depois a missionária vai mostrar, e quem se interessar pode entrar em contato com a missionária. Louvado seja Deus. E ela também vamos mostrar aqui aqueles que não têm o número da missionária. Amém, igreja do Senhor? Quero agradecer mais uma vez a todos. Vamos dar a bênção apostólica. Vou falar de novo. Eu trouxe a camisa do apoio ao meu irmão, que eu consegui comprar. A gente conseguiu 50 camisas. Graças a Deus, um valor até simbólico, graças a Deus por isso. E eu trouxe para você fazer uma oração, né, em prol da nossa campanha, para que todos que colocam essa camisa, que Deus venha ungir ele e que seja ouvido. Porque quando a gente coloca a camisa, as pessoas vão perguntar e a gente precisa ter coragem para explicar. E ter segurança no que está dizendo.
E que Deus venha abençoar, que o juiz entenda que ele é inocente. Em nome de Jesus, André, eu creio. Eu creio. Vamos orar, né? Apresentar a Alisson, viu? Também o filho da nossa, o irmão da nossa irmã Andréia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos, né? As nossas orações. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a toda a igreja, e a igreja diz. Agora é só uma vez, viu, irmão? Não era 3, agora é só uma vez. Mas bem bonito, amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e pode se servir ali com a missionária Jajari. Amém? Glória a Deus, um achinho para todos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus a todos. No canal da Igreja Apostólica da Fé de Jesus no YouTube e também aí no Facebook. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que se despede seu amado irmão de Cristo, pastor Anderson Lima, da Igreja Apostólica da Fé de Jesus. A paz do Senhor Jesus.